Oi, gente, tudo bom? Então, hoje começa a nossa série do mês de junho, né? Que eu decidi falar um pouco sobre alguns sentimentos que algumas crianças podem experimentar nesse mês devido a algumas apresentações na escola, né? Devido às festas juninas, às quadrilhas, né? Então eu observava na escola que eu trabalhava que chegava nesse momento, no momento das apresentações, algumas crianças ficavam um pouco mais apreensivas, mais tímidas, mais retraídas, com medo. Enfim, eu queria discutir um pouco com vocês sobre esse tema, né? Além disso, também sobre a preparação das férias, né? Porque próximo mês começam as férias, no final desse mês, de junho, julho, começam as férias. E aí eu queria também conversar com vocês o que a gente pode fazer com as crianças durante as férias. Enfim, o nosso primeiro vídeo, eu decidi começar primeiro com essa questão das apresentações na escola. Então seria apresentações na escola versus timidez. Vamos lá? Então, gente, primeiro de tudo, timidez não é doença, né? Então, acho que a gente precisa deixar isso muito claro. O excesso de timidez, o retraimento social, ele pode ser um sintoma, certo? Mas a timidez em si, ela não é uma doença. A gente precisa lembrar também que existem algumas fases do desenvolvimento infantil em que a criança apresenta essa timidez, né? Esse retraimento, essa vergonha, uma vergonha que esconde atrás das pernas dos pais, do pai, da mãe. Sei lá, por volta dos 6 meses, né, que a criança começa a descobrir o ambiente, começa a distinguir melhor o ambiente e as pessoas, elas ficam mais retraídas. Existem também, além de alguma retração mesmo natural ao desenvolvimento da criança, existem também algumas fases que a criança passa, né, e que pode gerar isso. Entrando na escola, mudando de escola, a apresentação, né, se colocar diante de pessoas do público para poder falar ou se apresentar. Então isso tudo pode gerar uma apreensão e que é tudo muito natural. Até às vezes os mais extrovertidos também sentem um pouco de apreensão ao se apresentar diante do público. Depois fica tudo bem, fica tudo ótimo, mas gera aquela insegurança, né? Porque quando você se expõe, você está sendo julgado, você está sendo avaliado de certa forma. E aí, para o tímido, essa questão da avaliação é um pouco mais pesada, né? Então a gente precisa lembrar que uma característica dos ditos tímidos e que a gente acaba já rotulando, né, o que a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre isso, sobre essa questão da rotulação, são pessoas que possuem um temperamento mais introvertido. E o temperamento, só para deixar claro assim o que seria, né, é algo inato da gente, é uma característica inata que ajuda no desenvolvimento do nosso comportamento. Né? Então são pessoas mais retraídas, mais observadoras, mais caladas, enfim, né? Não se sentem tão à vontade ficar se expondo o tempo inteiro. Uma das coisas também que podem ajudar a timidez, como a gente conhece, né, do senso comum mesmo, existem algumas características que a gente pode levar que a gente pode dizer que contribui para isso, né? A questão da criação, do tipo de criação que a criança tem. Às vezes os pais da criança são tímidos, são pessoas mais introvertidas, são pessoas mais caladas, e a criança aprende a ser assim. É o modelo que ela tem em casa, ela às vezes acaba repetindo esses comportamentos. Um segundo ponto pode ser também um tipo de criação mais rígida, né? Onde a criança ela não consegue se expor, porque ela é um ambiente muito rígido e que não tem espaço, né, para que a criança se exponha aos seus pensamentos, às suas vontades. Então ela fica sempre muito, né, atenta a tudo
Então, como a gente conversou, né, quem tem esse temperamento mais introvertido, né, mais observador. Ou também a questão da superproteção dos pais. Que a gente já conversou aqui também, né, sobre essa questão da superproteção, da questão de fazer pelos filhos, de não dar as responsabilidades de acordo com as idades. Então a criança acaba crescendo achando que não sabe fazer as coisas, tudo fazem para ela, né? Então isso tem muito a ver com autoestima, que foi uma das questões que a gente discutiu em relação às responsabilidades das crianças. Então, quando as crianças não fazem o que ela é capaz de acordo com a idade, ela começa a achar que ela não consegue fazer nada, então ela não tem autoconfiança, ela acha que alguém sempre tem que fazer alguma coisa para ela porque ela não é capaz. E isso afeta a autoestima da criança, como a gente falou. Assim como com a criação muito rígida. A criança não consegue se expor, então ela prefere retrair, né? A partir do momento que ela não se expõe, ela acha mais seguro ficar quieta na dela, também essa autoestima não é construída, né? Então eu acho que timidez tem muito a ver com autoestima, né? Com o trabalho da autoestima na criança. Além dessa questão da autoestima, também tem essa questão, eu relaciono um pouco a timidez com medo também, né? Então é o medo de se expor, é o medo de se colocar, é o medo de ser julgado de uma forma que não queria, que não era bem aquilo que eu queria passar, é o medo de ser entendido de uma forma errada. Então, tem um pouco a ver, a timidez também tem um pouco a ver com isso. A gente precisa entender que, às vezes, é uma questão de habilidade. Eu já falei em outros vídeos, essa questão de habilidade. Às vezes não é porque a gente não sabe fazer, é porque a gente também nunca tentou fazer. Quando a gente tem interesse, a gente desenvolve habilidade. A habilidade, ela é capaz, todos nós somos capazes de desenvolver as nossas habilidades. Então, às vezes, esse medo, esse receio de se colocar na frente dos outros, de se apresentar, né, numa quadrilha, é o medo do que o outro vai achar. Como eu disse, às vezes a gente sente isso no começo de uma apresentação, é natural, mas depois a gente começa, se apresenta e fica tudo bem, flui tudo bem, né? É natural esse receio inicial. O que começa a preocupar é quando esses comportamentos começam a tomar conta de toda a situação, e aí a criança não consegue se apresentar, a criança não se exclui, a criança não conversa, a criança fica só, né, parada ali no mundo dela sem interagir. Aí sim começa a preocupar, mas esse retraimento inicial é comum, é muito natural e a gente precisa tratar com a naturalidade que é, né? Não problematizar também tudo, né, o tempo inteiro. Então essa questão da habilidade, então a gente às vezes pode desenvolver essa habilidade, a gente pode desenvolver a habilidade de falar em público, de se apresentar, de ser mais assertivo, então a gente precisa pode desenvolver essa habilidade. E às vezes não é uma questão de timidez, é uma questão de falta de habilidade com aquilo. Uma coisa que acontece muito que eu vejo assim, às vezes a criança tem de fato esse temperamento mais introvertido, né? É mais quieta, mais calada, e os pais querem que ela seja completamente extrovertida, né? Porque parece que no mundo que a gente tá, o extrovertido é quem se destaca, quem tá ali e tal, o que não é verdade, né? Os introvertidos também têm uma capacidade muito grande de observar, de perceber a situação. Então, assim, o que eu vejo muitas vezes é os pais querendo lutar contra a natureza do filho, né? E aí isso não é legal, porque isso acaba acentuando essa timidez, né? Esse comportamento de retração, porque a criança não é aquela pessoa que vai estar se expondo e vai estar conversando, sendo falante, não é. Então a gente precisa perceber, timidez, habilidade, falta de habilidade, é a natureza da criança, né? Então existem essas nuances que a gente precisa identificar, né? Para poder sim trabalhar e ajudar essa criança que está mais retraída, né? Ou se ela é assim mesmo, né? Porque
existe criança que é mais retraída e tá super feliz, conversa com amigos, tem menos amigos, às vezes não interage com a sala inteira, mas tá bem, come, se alimenta, brinca, né? Mas do jeito dela, né? Sem se mostrar tanto, digamos assim, né? E tudo bem. Então, assim, o que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar nisso? Então eu tô falando desse temperamento mais introvertido de uma forma mais geral, né? Para que aí sim a gente pegue esse tema e encaixe na questão das apresentações. Então, assim, na escola, geralmente, a criança dita como tímida, né, rotulada como tímida, é aquela criança que não dá problema, aquela criança quieta, né? Então, ela geralmente não vai dar tanto problema assim, né? Os mais extrovertidos, os mais enérgicos, os mais conversadores vão despertar uma atenção maior na professora, né? Naturalmente, né? Mas a gente precisa ter cuidado também com esses ditos tímidos, né, com aquelas crianças que são muito quietas, né, que não interagem, que não participam, né, então os professores também podem ajudar, né, com essas características. A sala de aula é um momento, é um ambiente em que o professor consegue pegar algumas características da criança, né, e perceber, não, é da natureza dela, essa criança é mais introvertida mesmo, assim, mas ela tá bem, ela tá brincando com os colegas, ela interage e tal, ok, mas se for aquela criança que tá ali, não quer interagir, não quer brincar, não come direito, fica muito quieta, muito dispersa, ou então muito voltada pra si, aí sim o professor precisa ter esse olhar, né, despertar esse olhar e chamar os pais, né, a família, para poder conversar sobre isso, até para poder também saber como é que é em casa e de repente fazer um encaminhamento para um especialista. Então, a gente precisa ficar atento, porque ele não é o perfil de criança que chama atenção naturalmente, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar essa criança, né? Aquela criança em que é da natureza dela, né? Então é aquela criança que ela tá retraída, mas ela brinca, né? Como a primeira opção que eu falei, ela brinca, ela interage com os colegas, mas a gente sente que ela poderia, né, fluir mais, isso poderia ser mais fluido, né? E ela fica mais travada. Então, nesses casos, eu acho que os professores também podem ajudar. Isso serve para os pais também quando perceber isso nos seus filhos. A criança tem medo de se apresentar, né? Então a gente vai com a criança, a gente expõe a criança, mas de forma controlada, né? Então a gente começa a mostrar a ela que ela é capaz, né? Então a gente vai colocando aos poucos, não dá para dar o passo maior que a perna, né? A gente precisa controlar, a gente precisa fazer aquela questão dos objetivos, né? Você tem uma meta e para chegar nessa meta você tem vários objetivos. Então com a criança é assim, aos pouquinhos até chegar no comportamento que ela quer. Então ela precisa se sentir segura, porque essa criança, ela tem o medo da avaliação, né, do outro, então ela tem uma insegurança e a gente precisa dar a ela essa segurança, dizer que a gente confia nela, que sim, ela pode conseguir, né, e aí mostrar também que ela é capaz. Talvez nem sempre, 100% das vezes ela vai ser capaz, mas ela consegue fazer, ela não precisa ter medo disso. E no dia que ela falhar, tudo bem, ela pode fazer de novo. Então a gente precisa dar esse conforto, eu acho, à criança, né, que ela é capaz e no dia que ela não conseguir, tudo bem, a gente pode pensar em formas, em alternativas de melhorar aquilo, para que aquilo não seja um fardo, que ela não sinta aquela culpa, né, não conseguir, pronto, acabou o mundo, não consegui, e agora? Isso só vai gerar mais retraimento, né? Então, às vezes, é um olhar que o professor, o pai da criança tá começando e você dá aquele olhar. Sabe, aquele olhar que passa confiança para a criança? É aquele olhar que você, massa, continua, tá ótimo, isso mesmo, né? Você não precisa nem falar, é aquele olhar, a criança olha pra você, entende, já se enche, né, de confiança e vai e continua. Então, são pequenas coisas que a gente pode ajudar, mas o mais importante é não querer dar o passo
maior que a perna. E aí sim a gente pode conseguir melhorar esse retraimento, né? Nas crianças que têm isso de uma forma que é natural, que não prejudica a sua vida. Então, na questão das apresentações, é isso. Às vezes é a primeira apresentação, então, né, mais complicado. Tem crianças que saem super bem, tem outras crianças que ficam mais retraídas, mesmo porque nunca passou por aquilo. Outras já passaram, começam a dançar e saem. Então, o importante é mostrar à criança que ela é capaz de fazer aquilo. Ela é capaz de se apresentar. E se ela não conseguir se apresentar a quadrilha inteira, tudo bem. A gente pode tentar próximo ano, a gente pode tentar em uma outra ocasião, né? Se ela não quiser se apresentar, também não jogar essa culpa na criança. Tudo bem, filho, da próxima vez a gente vai, vamos assistir os colegas e a gente pode ir comentando, tá vendo? Ó, que legal, que bonito, né? Vai mostrando a ele o outro lado também, de quem tá assistindo, como é que tá vendo aqueles coleguinhas, né? No caso das crianças que não querem de jeito nenhum se apresentar. Então, assim, gente, pra finalizar, quando é que a gente deve se preocupar, né, com esse temperamento introvertido da criança, né? Quando isso pode ser prejudicial. Como eu falei, a timidez em si, ela não é uma doença, né? O excesso de retraimento social, esse excesso, sim, ele pode ser um sintoma de alguma coisa, né? Mas a timidez em si, não. A criança que tem um temperamento introvertido não é uma doença. É um jeito de ser, a forma dela, a natureza dela, né? Então, assim, Daniela, como é que eu posso identificar, né? Vocês podem me perguntar. Então, aquela criança que a gente falou aqui no vídeo, que tá ali na escola, tá mais quieta, é mais calada, mas brinca, socializa, tá se alimentando, ela só é mais quieta, né? Ela só é mais calada, mas ela não demonstra nenhuma infelicidade, nenhum sofrimento. Ela faz as coisas de uma forma, no tempo dela, da forma dela, né? Sem se colocar, sem se expor tanto, tudo bem. Agora, o que nos preocupa é aquela criança que fica ali no canto, que não fala, que não interage, que não socializa, que não conversa, e que a gente percebe um sofrimento, né? Então, aí sim, é a criança que a gente precisa levar para uma avaliação, porque aí pode ser o sintoma de alguma coisa, né? Então, a gente não pode confundir a natureza da criança com algo que está gerando sofrimento na criança, né? E vamos parar também, né, de rotular essas coisas assim, de criança tímida, né? E a gente tá conversando, a criança se esconde, né? Ela é tímida. Ela é meio que justificar. Não precisa estar justificando o tempo todo isso. Ela começa tímida, então eu sou tímida, eu sou tímida, eu sou tímida, eu sou tímida. O que é tímido? Depois ela vai descobrindo o que é tímido e acaba sendo mais introvertido, né? É o jeito dela, né? Então, assim, pra gente também não dar aquele estereótipo que a gente tem na nossa cabeça que é timidez. É um comportamento, né? É um comportamento mais introvertido, né? Algo que a pessoa não se expõe tanto. Então, um comportamento. Não quer dizer que a criança toda é desse jeito, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? O nosso primeiro vídeo sobre timidez, falando sobre timidez de uma forma mais geral, né? E a gente aplicando na questão das apresentações escolares. Depois, o nosso próximo tema vai ser medo, certo? Então, próxima semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre medo, como a gente já falou aqui, já antecipou um pouquinho na timidez. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os medos nas crianças, tá certo? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui, né? Ou lá no nosso site www.vidadacrianca.com. Tchau, tchau!